Hello, pessoas, vamos chegando aí. Thales já tá a postos aí, né? Vamos esperar chegar mais um pouquinho de pessoal aí. Na verdade, já vou dando uma introduzida aqui. Vamos embora, pessoal. E aí, bom demais? Tranquilo? Como prometido, né? Hoje nós vamos falar sobre sobre harmonia negativa, né? Mas, como sempre, o objetivo é eu trabalhar em cima das perguntas de vocês e não, né, eu ficar aqui falando. Já pode mandar aqui, pode mandar as perguntas aí. Quais são as dúvidas que vocês têm? Vamos embora que eu já vou respondendo. Harmonia negativa, né? Aí eu já dou um toque. Ó, o Daniel tá aí, bom demais. Música é prioridade na minha vida. Bacana, isso aí. Né? Quando a gente põe as coisas como prioridade, é aí que a gente vai avançando, né? Então vamos lá. Kézia deve estar digitando aí a pergunta dela, né? E é isso aí, gente. Hoje eu tô aqui para falar de harmonia negativa. Quais são as dúvidas de vocês? Né? Para quem não sabe, eu tenho uma aula de quase 1 hora sobre isso, né? Tá aqui na minha bio aqui do Instagram. Se você quiser assistir, só dá uma entrada lá, dá uma olhada lá na aula, né? E aí hoje eu tô aqui para falar sobre isso, né? Sobre as dúvidas que vocês tiverem. Aproveitando, fazer uma introduçãozinha assim, enquanto a Kézia já vai escrevendo a pergunta dela. É interessante essa questão de entender, né, de onde que... Não vou inventar moda não, já vou respondendo aqui. Olha só, Kézia perguntou aqui. A corda da minha guitarra quebrou, dá para tocar sem tranquilamente? Mais ou menos, né? É sempre bom ter todas as cordas. Mas vamos lá, ó. Os graus no negativo são os mesmos do positivo. Exemplo, Ré menor, segundo grau no positivo e Si bemol, segundo grau no negativo. Exatamente, né? Vamos lá, vamos entrar nesse assunto aqui para vocês entenderem bem. A escala negativa de Dó, né? Vamos usar o exemplo de Dó porque é sempre mais fácil entender partindo do Dó, né? Então olha só, a escala negativa de Dó é o modo frígio de Sol, né? É como se eu estivesse descendo no modo frígio de Sol, né? Porque o modo frígio de Sol, se eu faço ele descendente, ele tem exatamente a mesma estrutura do modo maior de Dó, né? Qual que é o modo maior de Dó? Começa aqui no fundamental, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Né? Então a escala positiva começa no primeiro grau aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e termina aqui no oitavo. A escala negativa, o primeiro grau é a nota Sol, a escala, né? Vamos pensar na escala. O primeiro grau é a nota Sol, e aí a gente vai descendo. O segundo grau é a nota Fá, terceiro grau é a nota Mi bemol, né? Quarto grau Ré, quinto grau Dó, sexto grau é o Si bemol, sétimo grau Lá bemol e o oitavo grau, né, a fundamental de novo, é o Sol. Essa é a escala. Só que como ela é a escala negativa, o que é não faço a mínima ideia do que é harmonia negativa. É possível explicar brevemente? Então, tô fazendo isso aqui agora, tentando explicar, né, brevemente. Então é o seguinte, a escala negativa é a escala que desce com a mesma estrutura da escala positiva, né? Da escala no modo maior normal. Então, como eu mostrei para vocês aqui, é o modo de Sol frígio. E por que essa escala, a gente também, ela, além de ser o Sol frígio, né? Eu posso usar ela como Sol frígio, além disso, ela também resolve no Dó, né? Ela tem essa resolução. Beleza, só que aí quando a gente vai montar um campo harmônico, na hora da gente montar o campo harmônico de Dó, por exemplo,
O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira nota da escala, aí vai pôr a terça dela e a terça da terça, né? Então aqui, ó, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto, né? Si com quinta diminuta e Dó maior. No caso da harmonia negativa, a gente monta essas tríades invertidas. Em vez da gente montar, né, do jeito que eu acabei de montar aqui, eu pego a nota de cima e vou pôr nas terças embaixo, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer, para responder a pergunta da Kézia aí, tá? Eu vou pegar a primeira nota da escala e vou montar a tríade pensando nas terças para trás. Então, ó, primeira nota da escala negativa é Sol. A segunda vai ser uma terça mais grave, que é o que? O Mi. A terceira vai ser uma terça mais grave do Mi, que é o Dó. Então, olha só que loucura. Por mais que na escala negativa, né, a nota fundamental seja a fundamental da escala seja o Sol, o acorde dele é o Dó menor, que é Dó, Mi bemol, Sol. Né? Então, o primeiro grau, né, do campo harmônico negativo é o Dó menor. Tá dando para entender até agora? Como é que vocês estão achando aí? Tá dando para acompanhar? Estou explicando isso para poder terminar de responder a pergunta da Kézia. Porque aí é o seguinte: depois que eu montei o primeiro acorde, eu vou montar o segundo agora, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou para o segundo grau da escala. Aqui no caso da escala negativa é a nota Fá. Nota Fá. E aí eu vou fazendo a tríade para trás de novo, né? Novamente, então é Fá, a terça do Fá dentro dessa escala aqui, ó. Então, maravilha, ainda bem que tá dando para entender. Então a terça da escala de Fá invertida é o Ré. Então olha só, voltando aqui, ó. Fá, Ré, e a terça do Ré dentro dessa escala vai ser Si bemol. Então o primeiro acorde era Dó, primeiro grau do campo harmônico de Dó negativo é Dó menor, e o segundo grau é Si bemol maior. Tá? E se a gente for montar o campo harmônico todo, né, para encurtar o raciocínio, vai ser exatamente o mesmo. Vai ser exatamente o campo harmônico da escala de Dó menor. Tá assim, tá no seu aulão de harmonia, dá para entender até melhor por conta do tempo essa questão. Então, deu para você entender aí, Kézia? A questão do... Só para terminar de responder isso. Então, na verdade, são os mesmos acordes de Dó menor. Então, é só você pensar tendo montado todos os acordes, é só você pensar em cada grau ao inverso. Né? O campo harmônico de Dó menor é Dó menor, Ré meio diminuto, né? Mi bemol maior, aí depois de Mi bemol maior, Fá menor, Sol menor, Lá bemol maior, Si bemol maior com sétima, né? E Dó menor. O campo harmônico negativo é isso ao inverso. Então, o primeiro grau é Dó menor, segundo grau é Si bemol maior, terceiro grau é Lá bemol maior, quinto grau Sol menor, sexto grau, quarto grau, desculpa, tô meio lerdo hoje. Quarto grau Sol menor, quinto grau Fá menor, sexto grau Mi bemol, sétimo grau Ré meio diminuto. E aí as funções são intercambiáveis, né? As funções são intercambiáveis. Então, se em Dó maior, eu tô aqui em Dó maior, ó. Se o Ré menor tem função subdominante, então Si bemol, pensando de forma negativa, ele também vai ter função subdominante, né? Ficou claro aí, Kézia, essa questão? Podemos pensar que na harmonia negativa montamos os acordes começando pela quinta e não pela fundamental, como fazemos na positiva. Pode ser. Pode ser você pensar assim, eu começo pela quinta e vou montando o restante. Mas eu acho mais correto
a gente pensar que a fundamental é a própria quinta. Tá? É como se fosse uma versão negativa, entendeu? Né? O acorde tenso, o acorde dominante na tonalidade de Dó maior é Sol. Então, no caso da harmonia negativa, o acorde de resolução, né, o acorde, vamos pôr assim, o acorde da tônica é o acorde de Sol, que é o acorde de Dó menor. Né? Eu gosto de pensar mais assim, pode até ser uma abordagem mais filosófica assim, mas eu gosto de pensar mais assim, porque faz mais sentido na minha cabeça. Tá? Mas se isso funcionar, porque no final das contas a gente também pode ser meio pragmático, né? Se a gente está pensando de uma forma que está funcionando, então é isso que está valendo, né? Está valendo, então bora para frente, né? Bora fazer música, que é isso que importa no final das contas. Então vamos lá, Kézia, respondi sua pergunta aí, me dá um toque aí. Então, só fazendo a aplicação prática de tudo isso que eu acabei de falar. Agora vem a segunda pergunta, né? Vamos lá, não vou fazer a aplicação prática não. Segunda pergunta, quando tocamos uma progressão na forma negativa, a melodia tende a mudar. Como posso ajustá-la à harmonia? Ou devo modificar a harmonia de acorde como o lead voicing? Então, você é o seguinte, quando a gente vai reharmonizar uma música, eu vou pegando pelas perguntas aqui. Quando a gente vai reharmonizar uma música, a gente tem acordes, né, que vão funcionar mais de forma estrutural em cima da melodia, né? Porque a melodia, se eu fico muito tempo tocando um acorde, né? Tô tocando uma melodia. Se eu estou tocando muito tempo esse acorde, ele já passa a ser um acorde estrutural ali da música, né? É um acorde importante, né? Que a melodia ela tem que ser, dependendo do acorde que eu estiver tocando, se o tempo é grande, eu tenho que modificar a melodia. Só que se você estuda jazz, se você estuda, né, uma harmonia um pouquinho mais sofisticada, você com certeza já estudou esses recursos de cadências secundárias, né? Então você usar um dominante secundário, você usar um diminuto de passagem, um diminuto auxiliar, esse tipo de coisa, né? E fazer aquela sequência que o jazz faz muito, né? Do 2-5-1, né? Então, estou aqui no Sol. Para eu chegar no Sol, eu posso fazer um caminho de preparação dele, fazendo 2, 5, 1, 2, 5, aí aqui seria 1, né? Eu faço 2 de novo. Se bem que aqui eu já faço 5, porque eu já quero chegar no Sol, né? Então, 2, 5, 5, 1, né? Quando a gente faz isso, essas preparações, usualmente a gente faz isso mais rapidamente. A gente faz, às vezes, num tempo fraco, ou então até no contratempo, né? E por causa disso, o que acontece? Esse acorde acaba sendo um acorde que a gente chama de acorde de passagem. É a mesma ideia, para quem estuda contraponto, por exemplo, da nota de passagem. A nota de passagem ela é uma dissonância, mas como ela acontece rapidamente, eu não preciso mudar a estrutura do restante que eu estava fazendo, né? Então, se você usar os recursos da harmonia negativa, né, como cadências secundárias, o que são cadências secundárias? Tá? Eu acho que eu já até expliquei isso numa live anteriormente aqui, né? Você tem as cadências primárias, que são as resoluções na tônica, né? Ou então não, né? Às vezes pode ser uma cadência imperfeita, né? Em vez de você resolver, você vai para a dominante. Mas quando você pensa isso para outro acorde da tonalidade, que não seja a tônica, quando você está pensando assim, então a gente chama isso de cadência secundária, né? Então você pode usar o recurso da harmonia negativa para fazer as cadências secundárias. O Jacob Collier, que é o cara que fez essa questão da harmonia negativa ficar famosa aí, né? Na internet, embora a harmonia negativa já é um assunto bem antigo, né? Quem inventou essa palavra, essa expressão, inclusive, é o Steve Coleman, que é um baita de um compositor. Mas o Jacob Collier que fez o trem ficar famoso. E o Jacob Collier usa a harmonia negativa desse jeito. Ele não usa na composição, assim, ele usa para preparar acordes. Então, isso aqui que eu fiz, né? Em vez dele fazer essa cadência para resolver em Sol, né? Rapidão aqui. Em vez dele fazer Lá, Ré, Sol, em vez dele fazer isso, ele faz a cadência negativa. Tá? Então, como é que é essa cadência negativa?
Ele resolve o Sol com a subdominante dele, que é o Dó menor, né? Ó. E aí ele prepara o Dó menor por meio da subdominante de Dó menor, que é o Fá menor. Né? Então, o que deveria ser assim, de forma positiva, ó, fica assim na forma negativa. Né? E o Jacob Collier usa isso muito. Se você tiver paciência e quiser analisar as músicas dele, você vai ver que o tempo todo ele faz essas preparações. Muito usando isso, né? Preparando pelas subdominantes menores, o que dá um efeito muito, muito, muito legal. Né? Vamos pegar um exemplo. Me dê uma sugestão aí, gente, de uma música essas cantiga antiga aí, bem simples para a gente fazer uma harmonização aqui. Se bem que eu acho que eu não vou gastar muito tempo fazendo isso. Vou pegar aquela A Asa Branca, que é o meu exemplo favorito aqui. Ó. Né? A harmonia todo mundo conhece. Ó. Se eu preparar por meio de dominantes secundários, né? Normal, igual a gente estuda a harmonia, né? Então, ó, antes de eu ir pro Fá, eu faço o dominante de Fá, que é Dó com sétima. Antes de ir pro Sol, o que eu faço? Eu preparo ele com o Ré, né? Ah, pirulito que bate-bate, essa é boa. Ó. Ó, fazendo só esse comecinho, preparando com dominantes secundários. Tá vendo? Dó com sétima. Como é que é? Poderia fazer assim. Ó, então vamos lá. Um jeitinho aqui bem tosco, né? Óbvio que isso aqui eu tô fazendo exagero, tá, gente? Não é pra você tentar usar a dominante secundária tacando em tudo, não. Eu só tô mostrando pra vocês, né? Então, usando a lógica da harmonia negativa, eu vou usar o dominante negativo. Quem é o dominante negativo? É o Fá menor, tá? Para ser mais didático aí para quem não está sabendo muito ainda, só para vocês entenderem por que é só o dominante negativo. O dominante negativo é o quinto grau, pensando nos acordes descendo, né, no campo harmônico negativo. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Fá menor é o quinto grau. Então, ele é o dominante negativo, né? Então, aí aqui, ó, para eu ir pro Fá, eu vou usar o dominante negativo dele, que é o Si bemol menor. Ó. Nesse caso aqui, Kézia, eu tenho que mudar a melodia. Se eu ficasse estacionado, ó, se eu gastasse muito tempo aqui, ó, eu teria que mudar a melodia. Mas como eu passo bem rapidamente pelo acorde, tá? Eu não sinto essa necessidade. Deixa eu só pensar na melodia. O que está acontecendo aqui? Ó. Nessa hora aqui, ó. Na hora que canta, a melodia canta essas notas aqui, ó. Fá, Mi. Na hora desse acorde, no negativo. Só que essa notinha aqui, ela acontece tão rápido, porque eu saio do acorde quando ela acontece, né? Quando ela acontece, eu já saio do acorde e eu vou pro Fá. Não. Aqui não choca. Inclusive, se eu fizer o acorde completo, funciona. Só aqui que choca, né? Aí eu posso também fazer uma alteração no acorde para poder encaixar a melodia melhor, ó.
O que eu fiz aqui, ó? Tá, essa nota aqui. Tá, tá. Aí eu altero o acorde, tá? Tem gente aí quando a gente vai estudar harmonia, geralmente nos livros e tal, que a galera fala que as notas alteradas são só a nona aumentada, nona menor, quinta aumentada, quinta diminuta, pensando naquelas... o povo arruma uma confusão pensando no modo super locro, enfim. Eu não gosto de pensar em alteração assim. Eu gosto de pensar em alteração no sentido de se o acorde está funcionando, mas tem algum elemento nele que está atrapalhando ou está chocando com a melodia, eu faço uma alteração ali. Aí eu não acho que isso é errado, né? Eu faço uma alteração ali simplesmente para encaixar melhor, que é esse caso aqui. Eu transformo o acorde de menor para meio diminuto, por causa da melodia. Só que aqui é tão rápido, né? Eu já poderia vir direto para ele. Aí depois ir para o Sol, né? Quem que seria o acorde preparatório do Sol? É o Dó menor, ó. Enfim, tá? Então, quando você usa dessa forma, você não precisa mudar a melodia, você não precisa preocupar em mudar os elementos, tá? Agora, se, como eu disse para você, se você for usar isso de acordes estacionários, né, acordes que vão ficar, né, que você vai usar como substitutos do acorde da música mesmo, então aí é interessante você ver se você pode mudar a melodia ou não. Você falou isso no vídeo, alguma coisa sobre a melodia estar um semitom acima. Geralmente, quando que a gente fala que a melodia está chocando? Quando ela está uma distância de semitom de alguma nota do acorde. Geralmente é isso que acontece, né? Embora hoje eu estava estudando o desafinado, ó, do Tom Jobim, ó. Ele começa a música assim, ó. Se você disser que eu desafino amor. Olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo, ó. Primeiro ele faz um Fá maior com sétima maior. Depois ele faz um Sol bemol com sétima menor e décima primeira aumentada. Só que a melodia está cantando essa nota aqui, ó. Então essa notinha aqui está chocando, bem entre aspas, com a nota do acorde, porque a nota do acorde é essa nota aqui, a nota Dó. Então o acorde está tocando a nota Dó e a melodia está cantando a nota Dó sustenido. Aí vem essa galera chata e vai dizer assim, não, mas cara, isso aí é errado, né? Inclusive eu morri de rir, né, com o arranjo que eu fiz do Baby Shark, que foi só uma brincadeira, né? Obviamente não fiz o trem sério, eu só tava zoando assim. E eu fiquei impressionado com o número de pessoas que comentou assim, nossa, mas tava muito feio, tipo assim, a melodia tá indo para um lado e os acordes estão indo para o outro. Pois é, cara, mas na verdade, né, tem um camarada chamado Arnold Schoenberg, que ele é o cara que escreveu esse livro aqui, ó. Eu acho que eu já tinha citado ele na outra live, mas agora eu tô com o livro aqui para mostrar. Esse livro aqui, ó. Se você quer entender a harmonia de verdade, estude esse livro. Só que eu demorei 6 anos para ler esse livro. Demorei 6 anos, ó, a grossura dele. Isso aqui é simplesmente a Bíblia da harmonia, né? Eu acho que porque é o seguinte, existe a harmonia funcional, que é a harmonia que todo mundo que é músico popular estuda, né? Mas a harmonia funcional, para mim, ela é um atalho. Ela é como se fosse você estudar as fórmulas. Entendeu? Porque na harmonia funcional você vai estudar basicamente isso. A fórmulazinha para resolver acorde. A harmonia tradicional, né, que a galera popular geralmente tem preconceito, o que ela vai te dizer? Ela vai dizer o seguinte,
que a harmonia não tem a ver com o blocão do acorde, simplesmente. Tem a ver com a condução das vozes, para onde as vozes estão indo, né? Então, tem um capítulo aqui muito interessante que fala do acorde de Mozart, que é um acorde que não tem como cifrar ele. O Mozart sempre fazia as harmonias dele pensando nas vozes, né? Eu estou tocando aqui, ó. Estou tocando um Dó maior, eu tenho 4 vozes aqui, né? Nas notas que eu estou tocando. Eu tenho um Dó, um Mi, um Sol e um Dó. Então, a harmonia tradicional ela vai pensar basicamente isso. Quando você passa de um acorde para o outro, você tem que pensar o que cada voz vai fazer. Então, para a harmonia tradicional, para eu sair do Dó e ir para o Fá, eu não vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Não, eu vou pensar no caminho, né? Então, a nota Dó permanece dentro do acorde. Então, eu posso segurar ela aqui em cima, ó. Essa notinha aqui vem para cá, vem para o Fá, né? Aí o Sol que está aqui embaixo na corda solta, está nessa corda, eu trago esse Sol para cá, né? E o Dó permanece. Então, eu vou pensando na condução das vozes. Né? E aí, por conta dessa questão da condução das vozes, muitas vezes você chega em possibilidades que jamais você conseguiria chegar pela harmonia funcional. Mas assim, eu tô divagando aqui, gente. Já viajei. Mas para fechar esse ponto aqui, eu citei essa questão do Schoenberg porque o Schoenberg ele diz o seguinte: não existe dissonância. Primeiro no livro ele te ensina o que é consonância, o que é dissonância, como você usa. Só que lá na frente ele fala assim: agora nós vamos abolir a ideia de dissonância. Qual que é a ideia de dissonância? Tem a consonância, que é um som bonito, e a dissonância, que é um som feio. Né? Então a música do passado estudava, né, a harmonia, a melodia, de forma a evitar as dissonâncias, evitar os sons que soassem feios. E aí o Schoenberg, ele simplesmente praticamente o criador do atonalismo, ele vai dizer, não, nenhum som é feio, né? E aí, em nome disso, o tom faz isso, né? E todo mundo aplaude de pé, né? Inclusive, por favor, faz um vídeo dando umas diquinhas sobre esse livro aí, porque não achei na net. Uai, eu posso fazer, só que, cara, esse livro ele é tão rico. Deixa eu só ver as horas aqui. Faltam 2 minutos para terminar. Esse livro é tão rico, né? Que na verdade tudo que eu falo tem um pouco, tem muito embasamento dentro do que eu li nesse livro do Schoenberg, né? Muito do que eu falo, igual eu tô falando, eu não gosto de pensar harmonia só pela harmonia funcional. Embora eu ache que a harmonia funcional é muito importante de ser estudada, né? O que eu não gosto é da abordagem que a galera faz, tipo assim, se eu sou da harmonia popular, então eu não estudo a harmonia tradicional. Então, se eu sou da harmonia tradicional, eu não estudo a harmonia popular. Eu acho isso uma babaquice sem tamanho, entendeu? Eu acho que você tem que estudar tudo, porque tudo é tudo, né? A harmonia não existe 2 tipos de harmonia, existe a harmonia. E aí eu gosto de pensar muito nas abordagens. Para terminar essa live, dentro disso que eu estou falando aqui, tem uma coisa que é muito interessante, porque, né, você que já viu minha aula sobre harmonia negativa, já entendeu? O que acontece? É como eu disse até na própria aula lá, né? A escala negativa de Dó é simplesmente a escala de Dó menor, né? Começando de Sol de forma descendente. E aí até muita gente às vezes critica, fala assim, não precisava falar negativo, porque é simplesmente a escala de Dó menor. Calma aí, Lindolfo, já atendo aí a sua pergunta, só terminar esse raciocínio aqui. Então, a escala negativa é sim a escala de Dó menor, mas a grande questão é o seguinte: você pode olhar um mesmo material de vários ângulos, de vários prismas, né? Então, por exemplo, você pega uma nota de R$1, ela tem 2 lados, correto? Ela é a mesma coisa, mas ela tem 2 lados. Então, você consegue, né, ter um tipo de eficácia pensando na tonalidade de Dó menor pura. Agora, você também vai conseguir pensar de outra forma e ter outros resultados se você pensar nela como uma escala negativa de Dó maior.
mesmo elas tendo os mesmos elementos, mesmo elas sendo a mesma coisa, né? A prova disso é que se eu estou em Dó menor, o Fá menor, quer dizer, se eu estou em Dó menor, o Sol menor, ele é o quê? Qual que é a função dele? É a função dominante. Ele é o acorde dominante de Dó menor. Né? Para eu fortalecer ainda esse efeito, a gente costuma fazer o Sol maior, né? Sol maior, Dó menor. Na harmonia negativa, eu não vou considerar o Sol como dominante, eu vou considerar ele como subdominante. E isso muda tudo, mesmo que sejam os mesmos elementos, né? Então é isso que eu gosto de abrir a mente de todo mundo que eu falo, né? Aprenda o mesmo material de ângulos diferentes, porque você vai chegar a resultados diferentes, né? Um Dó maior, pode ser um acorde da tônica, ele pode ser um acorde subdominante ou pode ser um acorde dominante, né? Então, dependendo de cada consideração dessa, você vai ter resultados diferentes. Tá ok? Já acabou o meu tempo, gente, mas vou ficar só mais um pouquinho, tá? Porque eu sei que a Kézia já até pôs aqui, já hoje. Como saber se a música está no tom maior ou menor? Não, isso aí vale outra live, viu? Porque isso vai render se eu for falar disso aqui agora. Vamos falar disso na live que vem? Vamos falar. Eu vou começar a live que vem com essa sua pergunta. Pode ser, Lindolfo? Eu começo a live que vem com essa sua pergunta porque ela dá pano para manga. Não é que é complicado não, mas é porque eu não vou conseguir responder em pouco tempo e eu já preciso finalizar aqui. Só mais uma pergunta. Tem alguma regra ou tabela para saber a negativa de acorde? Para não precisar ficar catando milho nota por nota? Não existe material de apoio, né? Esse assunto é um assunto muito obscuro, assim, é um assunto que pouca gente compartilha, né? Por isso que eu acho que o meu Instagram começou a crescer bem, porque eu entendi o assunto e resolvi dar de graça esse conteúdo, né? Mas, primeiro, eu acho que você mesmo pode fazer a sua tabela, é bom até. Em vez de você simplesmente pegar um material de alguém, faz o seu próprio material, né? Mas eu ainda acho que o ideal é você tentar sempre raciocinar, até a coisa ficar automática, tá? Pensa quando não sei se você já tirou carteira, tá? Não sei se você já tirou carteira, mas todo mundo que já tirou carteira sabe como é que foi difícil a primeira aula da autoescola. Eu entrei em desespero, porque a hora que eu entrei ali na rua e o cara falou, pronto, agora acelera. Eu já estava desesperado, já tinha carro vindo atrás de mim, eu não sabia o que eu fazia, né? Porque eu ainda estava na fase de pensar. E essa fase de pensar, a gente tem um estágio inicial no nosso cérebro, né? Que é o estado focado. Esse estado focado, ele tem muito a ver com você estar trabalhando uma coisa que você ainda não domina. Então, no estado focado, eu estou ali vendo o carro na minha frente e aí eu estou pensando, meu Deus, como é que eu faço agora? Agora eu tenho que apertar o pé esquerdo e aí eu aperto o pé direito, né? Eu acelero, aí agora eu tenho que mudar de marcha. Aí eu aperto o pé esquerdo, tiro o direito e troco de marcha. Esse é o estado focado. Quando você, né, de forma focada, você vai trabalhando essas informações, o que acontece? Eu imagino que todo mundo que sabe dirigir teve essa experiência. Em um belo momento você percebe que você já está fazendo tudo automático. Porque o seu cérebro, ele pega aquelas informações, domina elas e joga isso para o modo difuso. E o modo difuso é o modo relaxado. Quando eu dirijo, eu estou relaxado, eu não estou tenso, porque eu nem estou pensando o que eu estou fazendo. E é a mesma coisa com a música, entendeu? Então, se você estudar, né, tentando focar, entendeu, sua atenção, mesmo que pareça chato, pareça que o seu cérebro está fundindo ali, de ter que pensar, eu acho que é o ideal, porque é a forma como você consegue dominar a parada de verdade, tá? Então é isso, gente. Mudando nota por nota, né? Inclusive 13ª ou a 7ª, muda tudo para o negativo. Isso, muda tudo, né? O mesmo assunto pode ser visto de vários lados diferentes. Esses encontros são excelentes, professor. Muito bom. Isso falta muito no dia a dia. Parabéns e obrigado. Isso aí, gente. E eu agradeço a vocês, a presença de todos vocês. E peço a vocês, né, que vocês me ajudem aí divulgando, né? Toda segunda eu vou estar aqui, né, para tirar dúvidas de vocês.
Né, eu falei que hoje ia ser focado em harmonia negativa, mas se vocês quiserem nas próximas aulas verem a minha aula de harmonia negativa que está aqui no link da bio, né, e trazer pergunta de novo, não tem problema, né? Claro que não tem problema. E eu vou começar a live da semana que vem falando sobre isso. Como saber se a música está no tom maior ou no tom menor? Vou explicar isso, que foi a pergunta do Lindolfo. Beleza, gente? Então é isso aí. Deus abençoe vocês. Vamos deixar... Eu vou deixar salva, pode deixar. Eu vou deixar salva, pode ficar tranquilo. Vou fechar aqui e aí eu já deixo aqui para vocês verem aí nas próximas 24 horas. Tem como vocês baixarem também na internet. Tem um aplicativo aí, eu não lembro o nome. Depois eu pergunto para minha esposa. Eu falo para vocês semana que vem que você tem como vocês baixarem as lives assim. Quando vai ser a próxima? Toda segunda, tá, Silva? Silva, não, esse é o seu sobrenome, né? Cris, isso mesmo. A próxima live é toda segunda às 20 horas. Toda segunda às 20 horas eu tô aqui, tá? Esse é o horário marcado, o dia marcado. E, por favor, me ajuda a espalhar essa semente aí. Fala pra galera que vocês conhecem, que gosta de música, que quer entender um pouquinho mais. Eu vou estar aqui toda segunda, 20 horas para vocês. Demorou? É isso aí, gente. Valeu e falou. Até mais. Ô, Rodrigo, beleza? Joia. Eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Você chegou, já tô no final aqui, já tô finalizando. E você, como é que tá? Tá tudo tranquilo? Deixa eu fechar aqui, gente, porque eu vou ter que fechar mesmo, porque eu tenho 2 crianças pequenas que agora eu acho que já devem ter dormido, mas o trabalho... Ó, o barulho atrapalha. Mas eu vou deixar salvo aqui, você pode assistir depois. Beleza? Isso aí, gente. Beijão. Falou e até mais.